Eu entendo que ele conversa internamente, mas defender da maneira que defendeu, e a contradição, o Pedro ele não defendeu. O Pedro, ele claramente, publicamente, bateu de frente. Foi duro com o Pedro. A decisão da multa ser aplicada, mais uma, está tomada. A expulsão de ontem foi classificada como estúpida internamente. Uma expulsão estúpida. E foi. E foi porque é uma jogada lá no campo de ataque. O Flamengo acabara de fazer o segundo gol, tinha virado o jogo. Era o momento para o Flamengo ter o controle da partida. O São Paulo ia se soltar, ia ter campo para trabalhar. O Felipe poderia fazer suas mexidas, que o Crespo certamente faria algo para tentar chegar novamente ao empate quando estava perdendo por 2-1, como fez, né, com um homem a mais. Aí mais ainda, foi ainda mais decisivo. E o Felipe teve que mudar o time, acho até que ele errou. Acho que ele não tem que recuar o time totalmente contra todos os adversários. Ele ontem poderia ter deixado, por exemplo, o Carrascal para ter alguém que retesse um pouco a bola no ataque. E o incrível, né? Ele antes do gol já ia tirar o Lino e manter o Plata. Gente, o Plata tem uma média de uma finalização por jogo. Ele é um atacante que não faz gol, não chuta no gol, não dá assistência. 4 gols e 1 assistência no campeonato inteiro, 24 jogos, 13 como titular. Então são números muito, muito modestos. Ele tem alguns predicados? Tem. Ele é um jogador que participa do jogo. O Felipe gosta muito pelo fato de ele recompor, trabalha, corre, se dedica, mas isso não basta para ser o 9. E na ausência do Pedro e do Bruno Henrique, que vinha jogando por ali, me parece no mínimo questionável você ter esse jogador fazendo esse papel. E ontem, de novo, expulso, né? Teve uma expulsão absurda, de fato, contra os Estudiantes. A da semana passada também foi absurda, mas houve um quê de ingenuidade, porque é um jogador sul-americano, conhece, ou deveria conhecer, as características do futebol do continente. O Marco Rojo pôs a mão nele, ele se irritou, o que ele fez ali não é para expulsão, mas pegou a pilha do cara. Tinha que estar mais esperto, né, no jogo daqueles. O Rojo fez o que ele poderia ter feito. Quando o Rojo encostou nele, eu detesto isso, mas é o que eles fazem, né? Ou você não faz nada, ou você finge que foi agredido, se joga no chão, faz um teatro mambembe patético. Ele não fez, ele revidou com um tapinha. O Rojo se jogou no chão como se tivesse sido acertado na região genital. O Flamengo ficando com um ponto que é valioso no contexto. É valioso no contexto. Agora, foi grave o que aconteceu, mas acho que grave também foi a postura do técnico, Felipe Luiz, completamente derrotado no vestiário. O time ele não perdeu o jogo, parecia que tinha perdido uma final. E a defesa incondicional dos jogadores, realmente acho que não cabe. Eu concordo que ele não vai atacar o jogador no vestiário e criar ali uma situação, não. Eu entendo que ele conversa internamente, mas defender da maneira que defendeu, e a contradição, o Pedro ele não defendeu. O Pedro, ele claramente, publicamente, bateu de frente. Foi duro com o Pedro. Tinha razão? Aparentemente sim. Mas por que o Pedro, com o Pedro ele foi tão duro e com o Plata, que é expulso de novo, ele é tão condescendente? Fica muito claro que existem jogadores, como todo técnico tem, os jogadores favoritos, os prediletos. E o Plata é um deles. Agora, o Felipe Luiz, ele precisa decidir o que ele quer ser. Técnico ou quer ser um jogador, ex-jogador, barra técnico. A gente tem que lembrar aqui a entrevista que ele deu para a TNT, já há alguns anos, uma entrevista surreal, em que ele fala que no jogo entre Flamengo e Inter do Maracanã, que foi a decisão do Brasileiro de 2020, ali foi a decisão, tá? Porque o Flamengo tinha que vencer aquele jogo para poder passar o Internacional à frente e ser campeão, e venceu. O Rodinei, que estava emprestado ao Internacional, o Rodinei pisa igualzinho, pisa no tornozelo do Felipe Luiz, e ele e o Diego Ribas vão até o Rafael Claus pedir para não expulsar o Rodinei, e aí ele fala na entrevista, porque eu amo o Rodinei. Gente, olha que absurdo, é como se o Arboleda ontem, que é equatoriano, fosse até o árbitro pedir para não expulsar o Plata, porque ele é amigo do Plata e ama o Plata. Eles fizeram isso, ele diz isso, isso é surreal. Isso também era para ser multado, se for possível. Isso é absurdo. Porque a expulsão do Rodinei foi correta, como a do Plata ontem foi correta. O que não foi correto foi não expulsar o Gustavo Gomes contra o Cruzeiro, não expulsar o Andrés Pereira contra o São Paulo. Isso não foi correto. E olha como essas expulsões pesam. Isso muda o jogo, isso muda um jogo. E muda a liderança do campeonato. A gente tem que também falar sobre isso, né? Rapidamente um parênteses aí sobre isso. Isso não pode ser ignorado. Olha como a expulsão, por uma entrada como essa, muda o jogo quando o árbitro tem coragem de expulsar e quando ele não expulsa. Interessante, né? Muito interessante. Contra o São Paulo, os dois jogos. Os dois jogos contra o São Paulo. Corretamente expulso o Plata, o Andrés não foi. E depois contra o Cruzeiro, o Gustavo não foi expulso. É um detalhe que não pode ser ignorado, né? Isso não é uma opinião, tá? Eu só lembrando fatos. Fatos, isso é fato. Isso é fato. Mas enfim, o Felipe parece que não conseguiu se livrar ainda do jogador, do amigo dos caras. Então, os jogadores que ele gosta muito. O Plata é um deles, claramente. Ele adora o Plata. E isso realmente é muito complicado. E o gol que o Flamengo tomou aos 2 minutos foi de uma irresponsabilidade terrível, a atuação pífia do Pulgar ontem. Ele e o Alexandre, péssimos, eles falham, junto com a Arrascaeta,
falham no primeiro gol. Um erro, assim, clamoroso, que lembrou o erro do gol no gol do Atlético Mineiro na Copa do Brasil no Maracanã, da derrota por 1-0, né, naquela saída de bola.